1 Samuel capítulo 30, vai ser o texto que a gente vai estar compartilhando. Em 1 Samuel 30, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ele-a queimaram, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderia descendo a guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregará nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Senhor meu Deus, Pai amado, Espírito Santo conosco,
abençoa-nos com a tua graça, com a tua palavra, para crescermos sendo abençoados, Senhor, com a tua visitação diariamente em nossas vidas, Senhor, em meio a situações da vida difíceis, Senhor, em meio aos erros de nossas escolhas, o Senhor continua agindo com a sua graça, Senhor, que nos alcançou e nos tornou filhos e filhas do Deus vivo, todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por estarmos de pé hoje, porque o Senhor tem nos concedido saúde, Senhor, e vida abundante. Obrigado, Senhor, abençoa-nos nessa noite com a tua graça, abençoa-nos, Senhor, não por merecimento nosso, mas pela tua graça, aumenta-nos a fé e o conhecimento da tua graça nessa noite, nos dando vitória em nome de Jesus. Todos dizem amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, a história de Ziclag, saqueada pelos amalequitas, é importante que vocês já conheçam essa história. A gente sempre vai lendo essa palavra aqui, uma vez por outra, né? E na verdade o Senhor dá sempre uma revelação nova. Uma revelação nova. É bem verdade que os amalequitas eram um povo difícil, era descendente de Esaú, e era um povo que desde a época de Moisés, pelo menos aí, coloca aí 1000 anos antes, né? Pelo menos 1000 anos antes de ter acontecido aqui, na época de Moisés, o povo amalequita já tinha sido amaldiçoado por Deus, porque o povo amalequita é aquele povo que estava guerreando com o povo de Israel, e enquanto Moisés estava com a mão levantada, lembra desse episódio? O exército de Israel prevalecia. Quando a mão dele ia cansando, ia baixando, os amalequitas prevaleciam, lembra da história? E aí Deus deu vitória, e Arão ficou um no braço de Moisés, outro no outro, para manter o braço durante a tarde toda ali levantada, para que o exército dos amalequitas fosse vencido. Mas aí o Senhor falou que ia exterminá-los da terra, mas era um pouco difícil de ser exterminado, foi muito complicado. Aí tem um episódio, em 1 Samuel também, logo no início do ministério do reinado de Saul, que Saul recebe ordem de Deus, através de Samuel, para acabar com os amalequitas. Lembra da história? Acaba com os amalequitas. Ele vai lá e acaba com os amalequitas, mas deixa o rei vivo e o gado dos amalequitas vivo, e diz que é para sacrificar para o Senhor. Aí Samuel fala: Deus está alegando do sacrifício? Deus alega da obediência, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele estava ali preocupado em sacrificar. E o Senhor falou assim: Saul, era para você exterminar, porque Deus, há 1000 anos antes, irmão, olha as coisas de Deus, há 1000 anos antes, o Senhor tinha dito para Moisés que ia acabar com os amalequitas. Na hora que ele levanta o rei e fala assim: acaba com eles, ele vai lá e deixa o homem em pé, né? Aí deixa Agag, né, o rei dos amalequitas, de pé, e leva com ele e leva o gado para sacrificar para o Senhor. Aí o Senhor fala que por causa desse erro dele, manda o profeta Samuel dizer para ele: me agradei de outra pessoa, vou levantar outra pessoa no teu lugar, porque você me entristece, me entristeci de ter desfeito o rei. Olha só, 1000 anos antes tinha uma promessa, que era a hora para ele resolver o problema, ele não resolveu. É interessante, né? Muitas vezes, irmão, nossa caminhada para a casa de Deus, alcançada por Cristo, é importante frisar que Deus nos coloca nessa geração, não é à toa que estamos vivendo nessa geração, porque Deus nos dá a missão, dá coisa para a gente fazer, irmão, que de repente promessa de gerações atrás, e que nós somos colocados numa situação que nos fala: resolve isso, né? Meu filho, resolve isso. Às vezes você não entende, né? E aí até o pregador do domingo falou, né? Tu não resolve, então eu volto para resolver. Foi a pregação de domingo do grupo de adoradores aqui do líder do jovem, né? Então é importante, do Douglas, né? É importante você ter essa consciência que o tempo passa, seja na nossa vida secular, na vida espiritual, Deus nos coloca em posições na sociedade que Ele espera que de nós, como filho deles, a gente vai resolver problema naquele lugar e na vida de pessoas daquele lugar, que vai dar para a casa deles, vai resolver na casa dele e para a posteridade futura daquelas pessoas. Então, às vezes a gente negocia com coisas que não é para negociar, e parecendo que Saul achou que era uma coisa muito pesada, Deus fazia isso, Samuel falando da boa desse e tal, mas Deus esperava dele, de uma promessa de 1000 anos antes, acabar com os amalequitas. Não acabou. Você, aí agora se depara aqui, Davi, com essa situação agora dos amalequitas, né? Por quê? Aqui no final eu vou falar sobre isso aqui. Os amalequitas vão lá e destrói
Ziclag, onde eles viviam, vai embora e leva a família dele. Quer dizer, se Saul tivesse dever de casa, não tinha acontecido aquilo ali. Mas na frente, para encerrar o assunto da Amalequita, ou parece que vai encerrar, também tem o caso de Amã. Lembra do Amã, a Agagita, que é o Amã que Mordecai não se prostrava diante dele? Lembra desse caso? Então Mordecai no livro de Esther não se prostrava diante dele? Agagita por quê? Porque era descendente de Agag, que era o rei dos Amalequitas que Saul matou. Então, a tradição bíblica vai dizer que o povo judeu entendia o povo amalequita como um povo mau, um povo ruim, geração em geração, um povo ruim, um povo mau. Então, o sabedor da história do povo amalequita é quando Amã se tornou o segundo lá do reinado lá da época de Esther, ele não se prostrava. Ele ficava chateado que Mordecai não se prostrava diante dele. E até que ele, para você ver que a preocupação da Amalequita é tanto destruir o povo de Israel, que naquela ocasião o que o Amã fez? Né? Selou lá com o anel do rei para que todos os judeus fossem mortos. Não foi isso que aconteceu? Então, olha só que a situação não encerra um problema anos, centenas de anos antes, daqui a pouco inverte e estão querendo acabar contigo. Está querendo acabar com o seu povo. O cara de uma. O Saul não entendeu. Quando ele não obedeceu a Deus, Deus já estava vendo uma coisa maior que você lá na frente. Deus já estava vendo uma coisa maior que você lá na frente. Né? Aí foi o dia do Purim, né? O dia do Purim, tradição anual dos judeus. Que era aí que foi permitido, depois que Mordecai tomou o lugar de Amã, foi permitido que o povo judeu se defendesse, porque Amã era como se fosse o Hitler, né? O povo era proibido de se defender, dizia o texto da lei que ele criou. O povo era proibido de se defender, ia ser atacado e era proibido de se defender. Aí conseguiu Esther, com jejum com o povo, fazer com que o povo pudesse se defender. O povo se organizou para se defender e destruiu lá aqueles que vieram contra eles. Mas Amã era uma agagita, dependente de Agag, que Saul não destruiu e que lá atrás foi prometido através de Moisés, lá em Êxodo, que os amalequitas seriam encerrados. Mas eu queria só fazer esse apanhado para você entender desse acontecimento de Ziclag, quem botou fogo em Ziclag foi os amalequitas. E aí, eu quero falar um pouco antes do capítulo 30, capítulo 29 desse texto de Samuel, fala de Davi. Davi perseguido, direto perseguido por Saul, chateado com ele, Saul, ele perseguido, ele cansou de tanta perseguição, que ele chegou um momento que ele estava tão encurralado, ele e os homens dele, né, os homens dele que botaram ele na caverna, que eram os homens endividados, os homens amargurados da vida e tal, que viviam a mais da sociedade, foi na caverna de Adulão e voltou com Davi. Davi se fugiu de Saul, vê esse povo sofrido, amargurado, endividado lá, encontra com ele se torna líder desses caras. Esse cara passou os 600 de Davi, o exército dele. Uma pessoa amargurada, chateada, endividada, vivia mais na sociedade. E aí, enquanto o Davi também mais na sociedade, fugindo de Saul, na caverna, ele passa a ser soldado de Davi. E aí, quando Saul sabe que alguém cagoeta que estão em tal lugar, Saul ia correndo lá com 3.000, tantos homens, para cercar 600, muito fácil, né? Aí Davi chegou um momento que ele estava tão encurralado, que só não foi pego por Saul, porque o Senhor mandou avisar ao rei Saul que estava invadindo, os filisteus estavam invadindo a terra de Israel. Aí Saul vai embora, ele sai daquele encurralamento ali e fica mais livre, mais tranquilo. Aí ele pensou, vai ficar ruim ficar me escondendo, e dessa vez quase foi perto. O que eu vou fazer? Vamos lá para a terra dos nossos inimigos, do inimigo de Israel, lá para a terra dos filisteus, e vou pedir para ele dar guarida para a gente, né? Ele foi a primeira vez, se vestiu de maluco, né? Começou a babar e tal, quando descobriram que era ele, mas depois outra vez ele foi lá e pediu o rei Aques, rei dos filisteus, que abraçasse Davi. Aí Davi fala, eu estou com meus homens aqui, eu não estou mais com Saul, eu estou contrário a ele, fica tranquilo agora, eu sou inimigo dele, me acolhe aqui, porque o que Davi entendeu? É o único lugar que Saul vai me deixar em paz é na terra do inimigo, né? No inimigo ele não vai vir atrás de mim, porque os inimigos estão aqui. Aí ele foi pedir ajuda aos inimigos, aos filisteus. Aí ele ficou na terra dos filisteus, ele e os 600 dele. E aí, os filisteus iam para a batalha, e ele ia para outra batalha com o povo dele, com o exército dele. Aí o rei Aques perguntava, tu está guerreando aonde, Davi? O que tu fez hoje?
Não, fui guerrear nas costas ali do povo de Israel, estou destronando lá, estou fazendo, acontecendo, mas na verdade estava fazendo outra coisa, estava indo para as terras inimigo de Israel, era outras terras que estava visitando, e matava todo mundo. Ele guerreava as terras, e matava todo mundo, mas ninguém voltava a reclamar com o rei Acre do filisteu, que ele estava atacando aquelas terras. Ele matava todo mundo, ele guerreava, e voltava ao rei. E quanto foi, Davi? Eu estava guerreando lá, em frente a lá, aquela terra de Judá, pô, isso aí, está do nosso lado. Tu vai ser para sempre nosso agora, tu vai ser o cara especial na minha guarda, tu é o cara fechamento com a gente. Aí Davi ficou nessa mentira, ia bem longe de guerrear com o exército inimigo, e matava todo mundo e voltava e dizia: eu guerrei na terra de Israel, porque eu estou acabando com eles também. Então, essa é a história de Davi. Só que o seguinte, quando o filisteu foi atacar agora Israel, o rei Acre chamou Davi: Davi, vai comigo, minha guarda pessoal, com seus homens. Aí Davi pegou e falou: vou no fechamento contigo. Aí ele falou: então agora eu sei que você vai ficar comigo, firme mesmo, porque eu sei que você agora vai guerrear, porque tu está chateado com o povo. Ele falou: não estou contigo, tu vai ficar surpreso, porque eu vou atacar mesmo, porque não tem jeito não. Eu vou fazer acontecer, ninguém me segura, eu vou ficar pequenininho no meio dele, vai deixar, ninguém vai me segurar lá. Cheio de mágoas, cara. Aí Davi está lá, aí a gente fica pensando na história, porque ele fala assim: como é que vai ser isso? Né? Davi vai guerrear lá. Davi não guerreou com o povo dele, contra o povo dele, estava enganando o cara, ele estava guerreando contra o povo dele. Agora, como é que ele confirma com o cara que vai guerrear e que ele vai ficar muito satisfeito? Mas Acre falou: não, eu sei que tu vai, tu é um cara formidável, tu está conosco, aí 1 ano e 4 meses, daí ele foi para o filisteu. Davi indo para a guerra com eles, para guerrear com o povo de Israel. Irmão, os príncipes dos filisteus falaram para o rei: rei, esse cara não era aquele que o povo cantava, as mulheres cantavam? Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. É ele mesmo. Tu acha que ele vai guerrear contra o povo de Israel? Tu acha que essa não é a oportunidade dele chegar e ficar bonito na fotografia? Chegar lá no meio lá e começar a ferir os 10 milhares, nós somos os 10 milhares dele lá. Não é melhor parar com esse negócio? Deixa esse cara voltar lá. Porque ele estava morando em Ziclag, Davi, que era a terra que os filisteus, os filisteus cedeu para eles viverem, porque eles pediram ajuda. Ele e o exército dele. Aí ele fala: manda ele voltar para Ziclag, manda ele voltar lá para a nossa terra que deu para ele lá. Não manda ele com a gente, não. Não, mas o cara é bom. O cara está do nosso lado, ele já está aí 1 ano e pouco com a gente e mostrou fidelidade. Rei, uma guerra tão dessa, o cara, você se coloca no lugar dele. É a maneira que ele tem de se reencontrar com o povo dele, fazer as pazes com o povo, se acabar com a gente, vai correr o risco. Aí o rei falou: Davi, olha só, eu te vejo como um anjo, falou mesmo, eu te vejo como um anjo, um homem de Deus, assim como vive o Senhor. Ela falou isso. Até o comentarista bíblico vai dizer que o rei falou com tanta estima, tanto carinho, que eu achou até que estava debochando assim, né? Porque falou: você é um homem de Deus, você é um anjo, e tal, eu vejo você assim, um rosto de anjo, né? Mas é melhor você não ir, não. Né? Usou palavra bonita, palavra dele. Melhor você não ir, não, porque os príncipes estão me reclamando, eu estou fechamento contigo, mas eles não estão. Então, os príncipes da terra não querem que você vá. Fica aí, volta para casa, para Ziclag lá, que a gente vai ganhar, depois a gente se encontra na volta, tu continua com a gente, tá bom? Aí Davi voltou para o seu exército, 3 dias cavalgando, chega em Ziclag, a terra dos filisteus que cedeu para ele viver. Chegou lá, está a cidade toda incendiada, o povo dele conquistado como um povo amalequita. Ele não sabia até que era amalequita, mas sabia que ele estava tudo, ele foi um desespero. Imagina só, voltar, ver tudo queimar, despovoar, e sem saber se o povo está vivo, se está morto, se a mulher e seus filhos estão vivos ou estão mortos. Os homens de Davi, que era fechamento com ele pensou em apedrejá-lo, falou em apedrejá-lo. Olha que situação. Mas Davi chorou com eles, porque Davi também tem mulheres, também a família ali também conduzida. Mas diante de uma situação dessa, é muito interessante, irmão. Diante de uma situação dessa, Davi, diz o texto, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Está no texto, capítulo 30 que a gente leu, no versículo 6. Se reanimou no Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Não, o microfone aqui.
Interessante isso. Muitas vezes, quando a gente está envolvido com alguma situação, às vezes você se entristece com alguma situação, e às vezes nós nos entristecemos com alguma situação, e a gente se apaga, muitas vezes assim, se apega numa situação assim, poxa, eu fraquejei nisso, eu fiz errado nisso, como é que eu vou resolver isso? Então, muita gente se desespera com isso. E é muito importante, no meio de um baita sofrimento, se reanimar em Deus. Se reanimar. Irmão, vou falar um negócio? Só Davi se reanimou no Senhor. Está com 600 homens com ele, fora lá, o sacerdote estava com ele. Só Davi se reanimou no Senhor. E aí, nesse sentido, que a gente quer compartilhar, o ensinamento do texto dá para nós, dessa experiência da graça de Deus na vida de Davi, e Davi trabalhando com essa ação da graça na vida dele, que diante de uma situação errada que ele fez, porque Davi fez um ato muito errado. O que ele fez? Ele foi para a guerra, foi fazer parte do povo dos filisteus, um homem que consultava o Senhor o tempo todo, até perseguido por Samuel, ele consultava o Senhor, se deveria ir para um lado, para o outro, ele fugia consultado pelo Senhor. No momento que ele escolhe viver com os filisteus, ele não consulta o Senhor. Ele vai lá viver com o filisteu, fica 1 ano e 4 meses sem consultar o Senhor. Sabe o que é isso? Um homem que anda consultando ao Senhor, devo seguir contra a cidade tal, Senhor, pode ir, eu te dou. Devo ir contra tal, pode ir. Cuidado, vai para cá que saúde ele fala, vai para cá. Orientado por Deus, quando ele escolhe uma coisa que é difícil, e viver na terra do inimigo, e também guerrear do lado do inimigo, ele não consulta o Senhor. Foi certo que ele fez? Não. E aí que Davi começa a desenvolver essa dimensão de ter um coração segundo, ter o seu homem segundo o coração de Deus. Aí ele vai entender que seja a vontade de Deus todo o tempo, até em coisas que eu acho que Deus não vai aceitar. Ele poderia achar, não, vou ficar fugindo o tempo todo, de repente Deus vai fazer com que eu continue fugindo e me dando livramento, mas aí eu prefiro resolver logo ficar em paz lá na terra do outro, né? Mas olha o alto preço. Olha o alto preço. Ele não consultou o Senhor. Ele foi viver com os filisteus 1 ano e 4 meses, guerreando as guerras que ele estava dizendo que tem que guerrear, mas Deus não era consultado. Prontamente, a ação da graça de Davi, quando ele se arriscado de ser pedrejado, ele vai lá e se reanima no Senhor, e a primeira coisa que ele faz, irmão, volta a consultar o Senhor. Volta a consultar o Senhor. Então, uma característica dessa ação da graça, quem confia em Deus, e o exemplo de Davi, quem quer ter um coração segundo a vontade de Deus, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele confiava na ação da graça do Senhor, não obstante a grande decepção que ele estava dando a Deus. Não obstante ao distanciamento que ele estava de Deus, ele tinha confiança no Senhor. Não obstante a uma decisão errada sua, não obstante a uma luta grande que apareça, irmão, não perca a esperança na graça do Senhor. O Senhor é um Deus de graça, nós servimos a um Deus gracioso, Ele está sempre pronto a nos abraçar, irmãos. Ele está sempre pronto a nos acolher. Então Davi, no momento em que ele havia ido viver com os filisteus lá, 1 ano e 4 meses sem a provisão de Deus, sem orientação, não deu nada, certamente, na hora que a coisa apertou, ele voltou a clamar ao Senhor. Irmão, quando a coisa apertar na tua vida, clame o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor, porque aqui você vai ver o versículo 7. Olha aqui que o texto mostra para ele, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, depois ele se renova no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás, tudo se libertarás. Olha só, Abiatar, o sacerdote, estava com ele vivendo com os filisteus, mas ele não consultou o Senhor. O tempo todo Abiatar está ali com a escola sacerdotal, que ele poderia consultar o Senhor, mas no momento nenhum ele consultou o Senhor. Não é isso? No momento nenhum. Gerou um grande prejuízo para ele, né? Um grande prejuízo. Mas Deus é gracioso, meu irmão. Sabe que na história que a gente viu aqui, Deus é gracioso. Gerou um grande prejuízo para ele, mas na verdade no final ele resgatou tudo em nome do Senhor. Não é isso? Então a graça de Deus abençoou os seus filhos. Davi se reanimou no Senhor. Então ele, sem ficar preso ao passado recente, errado que viveu, e imediatamente falou: vou consultar o Senhor.
buscar força no Senhor. E o Senhor não falou assim: não, Davi, eu não vou te responder não, porque você fez isso? Não, você foi para lá e não falou nada. Não, você escolheu aquele caminho, agora fica por lá. Foi isso que Deus falou com ele. No momento que ele consultou o Senhor, imediatamente o Senhor respondeu a ele. Entende isso, irmão? Imediatamente Deus respondeu a ele. Quantos passos antes de dar uma semana, irmão, sem a vontade de Deus? E às vezes a gente fala: eu não vou falar com o senhor, não, senhor, já fiz besteira aqui, vai ficar chato eu falar. Não faz isso não, irmão. Consulta a Deus noite e dia, toda hora. A hora que eu esquecer de consultar a Deus, o errado, consulte imediatamente, que Deus responde prontamente, em nome de Jesus, irmão. É graça de Deus, irmão. Aprenda a viver debaixo da graça de Deus. Deus não vê como a gente vê. Alguém vai te dizer: tá vendo? Está vivendo sofrimento aí porque você não veio buscar o Senhor. Está com a vida assim porque a coisa não deu certo, porque você não está firme na rocha. A coisa não deu certo porque você fez da tua maneira. A coisa não deu certo, irmão. Esquece isso. Se alguém falar isso para você, se alguém pensa de você, próximo o joelho e fala assim: eu estou aqui, me dá a direção. Isso é graça. Isso é graça. Muito crente não aprendeu a viver sob a graça de Deus. Muito crente acha que Deus está preocupado em ver a pessoa sofrendo. Agora tu vai sofrer. Não, agora tu vai passar um tempo sofrendo. Não vou não, agora tu vai passar não. Você escolheu esse caminho. Não, você, né? Não te dou mais atenção não, irmão, porque tu deu mole. Não, Deus não é assim não. Deus é assim. Tu ama um filho, né? Um filho arrependido, que chega diante do pai, né? E fala: pai, preciso disso. Se é uma coisa que você precisa, o pai vai te dar. Vai te dar. Então Davi é um bom exemplo desse cuidado de Deus, né? Ele se reanimou no Senhor, foi lá, buscou força no Senhor. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que, no segundo tópico que eu quero compartilhar com você, é que Deus te dá força e fé para você avançar na direção que Ele te mostrou. Ele te dá força e fé, porque tem que ter força, tem que ter fé. Tem que ter força, não ter fé, vai ficar com a força sem fé, né? Tem que ter força e fé. Ele foi para a guerra, que Deus mandou ele ir, e foi com 600 homens com ele. Os caras queriam arrancar o pescoço dele. Foi com 600 homens com ele. Chegou no meio do caminho, tinha que atravessar um ribeiro, possivelmente era de abril, aquele ribeiro ali correndo no oeste, ali com o Mediterrâneo, possivelmente era um momento de muita água, muita chuva. Então o ribeiro possivelmente era cheio de água. E com muita água, 400 conseguiu atravessar, 200 não. O que Davi falou? Então vocês ficam aí, né, já que vocês estão cansados, estão entrando, né, estão muito cansados, você e vamos nos 400. Não esqueça disso, irmão. Quando você avança, outros não avançam, não é você que está avançando, é Deus que está te levando. Entenda agora que eu vou falar lá no final, tu entender, né? Porque tem muitos que acham: não, eu estou indo, não deu, fica aí, mas eu estou indo, e achando que tu está indo na tua própria força. Não é não, é na força de Deus. A graça que faz você ir e o outro não ir, irmão, qual é a preferência? Por que Deus permitiu que você fosse ou que não fosse? Vai graça de Deus na tua vida, porque você poderia também ficar cansado e ficar para trás. Está entendendo isso? Então, se você está conseguindo ir, irmão, é graça de Deus. Reconheça isso. Davi, quando conseguiu passar aquele ribeiro com os 400, ele entendeu: eu estou continuando, porque Deus continua comigo. O Senhor falou que eles iriam, não falou? Mas 200 não passaram. Não é isso? Mas 400 passou. E esse que avançaram, esse grupo que avançou, era Deus com eles. O que acontecer depois disso, quando uns vão, outros ficam, irmão, a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Lembre-se disso. Às vezes a gente tem aí o trabalho do ministério, a gente tem trabalho secular, né? Você tem colega que você conseguiu estudar, avançar, e colega que estudou e não conseguiu avançar, né? E você fica assim: eu estou aqui porque eu me coloquei. Não, Deus te deu. Nunca se esqueça disso. Tem um projeto de conquistar algo, uma casa, um carro, né? Alguma coisa na vida e tal, o outro também que não conseguiu, e você se sente melhor. Não se sente melhor, não, foi Deus que te deu. A graça na vida do cristão permeia todas as esferas da vida cotidiana. Se você não entender isso, irmão, tu vai estar com a vida conturbada, mal interpretada, e Deus conhece teu coração. Se você conseguiu chegar mais além, foi porque Deus te deu força e te deu fé para você avançar. Não se porque eu estou falando isso aqui por quê? Porque essa galera que passou à frente aqui, lá na frente, teve que ser lembrado disso. Teve que ser lembrado disso. A
As circunstâncias da vida permitiram que 400 atravessassem, 200 não. Davi falou, então fica aí, eu estou continuando. Então, presta atenção nisso. Se você conseguiu avançar, e ou quem avançou mais do que você, não se preocupa com isso não. Se ele está tirando onda com a tua cara, você fica assim, eu dependo da graça de Deus, cheguei até aqui, Deus está me abençoando. Mas se chegou mais também que alguém, lembra disso, a graça de Deus que me trouxe até aqui, Deus está me abençoando. Você depende da graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Deus é quem te dá força, fé aos que avançaram. Então, aqui no versículo seguinte, 10a, versículo 10a, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro Besor. Cansados que estavam, não conseguiram avançar. Então, a conquista é sempre pela graça de Deus. Fala para o teu irmão, a conquista é pela graça. Fala assim, Deus vai derramar conquista sobre a tua vida hoje, mas é pela graça de Deus. É pela graça que tu vai receber bênção hoje, em nome de Jesus. É pela graça. O terceiro tópico que eu quero compartilhar com você é Deus que fala no nosso espírito para fazermos a melhor escolha. Lembra disso? É Deus que fala no nosso espírito para fazer a melhor escolha. Para fazermos a melhor escolha. Irmão, se você entender isso, se você não entender que é Deus fala no nosso espírito, tu vai fazer a escolha da carne e vai se dar mal. O que Deus fala no nosso espírito? É a temperatura debaixo do sol. Presta atenção numa coisa. Deixou todos os 400, não ajudaram os 200 a atravessar, ajudaram? Não ajudaram. Eles estavam numa meta, né? E foram, daí falou assim, Deus pode salvar com 1, com 10, com 30. Vamos embora, a gente mesmo. O exército está lá. Mas Deus falou que vai me dar vitória? Vamos lá. Olha a graça que deu na vida de Davi, a fé que ele tinha. Vamos lá, os 400. Ficou muita gente. Mas fica aí, vamos lá. Mas ele encontra um cara no caminho e fica um tempão aquele cara no caminho. Ele encontra ali um egípcio. Ele pergunta: quem é você e tal? O cara fraco, não conseguia falar nada. Ele alimenta a pessoa e tal, baixa disso e tal. Demora um tempão ali pro cara e tal. Quer dizer, o tempo que ele levou com aquele cara ali. Às vezes, quando a gente está na nossa carne, a gente vê ali e foca no 200. Mas se a gente estiver no espírito, irmão, a gente vai entender que tem hora que a gente vai focar no menor e não no maior. Presta atenção no que eu estou falando. Tem situação, irmão, que é no menor que está a nossa vitória, não no grande. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Lembra disso. Às vezes está pensando que a vitória está no grande e a vitória está no pequeno. Se ele se dedica, o tempo que se dedicou para aquele homem ali, junto ao 200, se ele estava pensando em força humana, ele poderia fortalecer o 200 para atravessar lá o riacho. Mas não fortaleceu, mas ficou ali um tempão, que o homem quanto tempo ele fica ali, ó, para fortalecer aquele homem, daquilo, estava 3 dias sem comer. Imagina como é que fortalece um cara desse. Ah, com uma feijoada aí, já fica aqui, só olha, fica em pé. Cada colherzinha vai ficando em pé, assim. O cara demorou um tempo ali para se levantar. O tempo que ele levou para aqueles caras doentes, com os outros soldados, até o outro, aquele para se fortalecer, que o levou os caras. Esse egípcio levou Davi até os caras. Então ele teve que se fortalecer a ponto de levar Davi nos caras. Para atravessar os caras que estavam fracos, rapidinho, descansa aí, né? Descansa aí, está cansado, dá um tempinho aí, depois vocês conseguem atravessar, vamos nós 600, vamos muita gente, tem muita gente. Não, eles se esforçaram numa pessoa, fortaleceram uma pessoa, levantaram aquela pessoa que estava 3 dias sem comer, aquela pessoa se levantou e foi com eles até o exército inimigo. Então, olha a importância, irmão, de às vezes você focar no pequeno para vencer a grande vitória. A importância de você não focar no carnal para vencer no espiritual. Carnalmente, a maioria daria vitória, mas espiritualmente a vitória vai estar de um. Está entendendo? Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Na nossa vida, irmão, aparecem situações que você fala assim: eu vou aqui no grande, né? Eu vou aqui nessa coisa que é maior, eu vou aqui nesse propósito aqui mais intenso. Mas na verdade, se aparecer um fator surpresa, valorize isso. Se é uma coisa que parece pequena, mas lembre-se disso, pode ser um sinal de Deus para abençoar a tua vida. É uma coisinha só que você fala assim: eu não tinha visto isso aqui, mas apareceu isso aqui, não é do nada. Mas não se dedica com isso, não vou me dedicar com isso aqui. Não, mas ninguém se preocupado com isso, não. É aqui que vai vir a minha vitória. Lembra disso? Nossa vitória é pela graça de Deus, irmão.
não é pelo intelecto humano. Deus fala no nosso espírito, confirma conosco. Davi estava sensível, Deus falou que ele venceria a batalha. Ele vai, dispensa 200 que não consegue atravessar, vai embora, encontra um no caminho, pega o cara semi-morto, fortalece o cara até o cara ficar de pé, vai levar ele até os caras. Olha que tremendo, irmão. Ele não focou em 200, mas focou num que deu a vitória para ele. Isso é vida de homem e mulher de Deus, né? Isso é vida de homem e mulher de Deus, irmão. Ambiente profissional, familiar, estudantil, espiritual. Aquele pequenininho é que vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer através da vida dele na tua vida. Uma situação mínima que aparece, Deus só quer que tu tome posse daquilo ali, para através daquela pequena coisa, você glorificar Ele. Senhor, como é que com tão pouco o Senhor fez coisas tão grandes na minha vida? Nunca se esqueça disso. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei vendo aqui os versículos, quantos versículos o Senhor está falando desse rapaz? É muito forte aqui, versículo 10, versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram. Engraçado, né? O versículo 10b, a parte final do 10, fala dos 200 que ficaram. Imediatamente o versículo seguinte, ele falando do homenzinho que aparece, que eles se dedicam naquele homem. 10b fala assim: pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro do Besor. Aí versículo 11: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 caixas de passas, muita coisa, e comeu. Recobrou então ele o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. E esse homem foi pôr de pé e levou Davi até os campos. Uma ação improvável para uma vitória que Deus tinha decretado. Não é isso? Deus dá um direcionamento para a gente. Então, o complemento dessa direção virá de Deus. Vou repetir. Deus te dá um direcionamento. O complemento dessa direção virá de Deus. Se Deus te dá um direcionamento e o complemento que tu faz na carne, você não chega no fim. Então, se Deus te deu um direcionamento, o complemento será de Deus. Né? Quando eu comecei a minha caminhada de fé, eu tinha que definir minha vida, e eu tinha minha vida no mundo, eu tinha que definir minha vida no trabalho que eu tinha e tal, tinha que definir minha vida, e eu falei, vou batizar, vou ter que fazer isso, mudar minha vida aqui, ali, porque Deus tinha me dado um direcionamento, e naquele direcionamento eu tinha que seguir a orientação de Deus. Não é isso? Então, se Deus te dá um direcionamento, é Ele que vai conduzir você. Né? Vai ser diferente de alguém que vai no direcionamento a próprias forças. Porque muita gente recebe a oportunidade de Deus, uma direção de Deus, mas no caminho para chegar no alvo, no caminho faz escolhas que Deus não colocou. Foi nessa que Saul salvou, né? Foi nessa que saiu do caminho. Deus simplesmente desceu com ele. Davi, ele, diante da escolha errada que ele fez, imediatamente ele se reanimou no Senhor por causa do erro que cometeu, voltou lá, falou com o Senhor. Aí agora ele vai nos detalhes, ligado nos sinais dados por Deus. Creia nesse nome de Jesus. Verdadeiramente, irmão, eu vou dizer o seguinte, né? Deixa eu ver esse texto aqui no final aqui. Tem situação que devemos gastar tempo com coisas aparentemente pequenas e não grandes para vencermos. Gastar tempo. Davi gastou tempo com coisas pequenas, com egípcios, e não por 200 anos para atravessar o rio. Né? Gastou tempo, uma situação que ele precisaria resolver, mas o gastar tempo ali é importante aqui. Lembra-se disso, em nome de Jesus, né? Conclusão: Deus abençoa graciosamente seus filhos que confiam e agem com graça em Deus. Davi, um homem que começou a ter um coração segundo a vontade de Deus, ele agora começa a agir de uma maneira tão maravilhosa, mas eu não conheci o próximo Davi, né? Mas tão maravilhosa, que recebe a conquista maravilhosa. Lá no final, versículo 18, fala assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Aí versículo 21, chegando Davi aos 200 homens, aí voltando, né? Esses amalequitas, quando o Davi conquista os amalequitas ali, 40
consegue fugir. Olha como é que o texto fala difícil, o comentarista bíblico fala difícil de matar os amalequitas. Enquanto ele guerreava, 400 fugiram de camelo, tá vendo? Deus queria acabar com os amalequitas, mas ele está fugindo de camelos ali. Então tu vê como era difícil matar esse pessoal, né? O poder do mal e a inclinação do mal que eles tinham, 400 fugiram. Eu sabia que 400 coisas ruins e que ia propagar para mais pessoas e a descendência deles, o resultado tinha destruído aquele povo ali. Mas aqui é interessante aqui, que Davi, ele quando conquista os amalequitas, esses amalequitas, o egípcio falou que eles tinham batido em Caleb, na terra de Caleb, na terra de tal povo de Israel, no povo dos filisteus, em Ziklag, botou fogo. Ou seja, quando ele consegue conquistar os amalequitas, ele não só pega a família e os despojos da terra dele que levaram, mas também que muitas terras os amalequitas tinham conquistado. Está entendendo? Ele não levou só o que os amalequitas levaram de Ziklag, levou também todos os despojos, a riqueza que havia conquistado em outros povos. Então Davi foi o quê? Foi visitado pela graça de Deus, que ele não merecia, e agora ele é gracioso porque recebeu do Senhor. Olha o que diz o versículo 21 em diante. Chegou Davi aos 200, quando voltou com a riqueza toda lá, e encontrou outros 200 que ficaram, que não conseguiram atravessar o rio. Chegou Davi aos 200 homens cansados, que não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Eles saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, né, eles foram toda alegre na região de Davi, esses 200 homens. Aí Davi, no encontro destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, ou seja, os 400 homens que foram com Davi, que avançaram porque Deus deu graça a eles, que avançaram porque Deus permitiu eles avançassem, esses homens, chamados aqui homens de Belial, por esses filhos deles, desses homens que tinham com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vai embora. Olha só, ele entendeu, irmão, que eles passaram por própria força, mas não foi. Foi a força de Deus na vida deles. Olha a ação dos caras. E, irmão, tem muito crente, muita gente no mundo assim, que vence na vida porque Deus abençoa, mas acha que é superior aos outros. Não, eu que ganhei, não vou te dar nada. A gente não gosta de dar esmola nos outros na rua, porque não, eu trabalhei, não vou te dar nada. Você vê isso? Porque acha que a pessoa, que ele é superior a outra pessoa. Aí o Davi, salvista, né? Cheio de graça, estado pela graça de Deus, da bênção de Deus. Aí diz o versículo 23, porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Irmãos, são irmãos dos filhos de Belial, são irmãos de cara que maldosos, para tu ver como é que é a graça de Deus de Davi. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, o Senhor que nos deu isso, olha só, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Quem vai dar ouvido a vocês nesse negócio que estão falando aí, que não vai dar nada? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Muito forte. Cara, aqui, eu fico vendo assim, já foi. Não é que deu não, nossa. Não é que deu não. Vai vir alguém amanhã ver? Irmãos, aqui, Davi, abençoado pela graça de Deus, do amor de Deus, compaixão, dando tanta bênção que ele não esperava, ele ensina aos seus soldados que foi Deus que deu para eles. E ele faz isso uma lei. Ele faz disso uma lei em Israel. Interessante, né? A gente vive pela graça. Mas ele faz uma lei para que o povo pratique a graça. Olha só, ele faz uma lei para que o povo não deixe de praticar a graça. Olha o versículo 25. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito o livro. Viu? Uma lei para se cumprir a graça. Irmão, já pensou isso? Tem que fazer uma lei para o cara poder cumprir a graça. Davi teve que destruir a lei. Se não fizesse a lei, ia aparecer mais filho de Belial que não ia heredar. Chegando Davi em Ziklag, ele enviou um despojo
Senhor de Judá, olha só, ele não usou um povo de Ziclag, não, ele pegou tudo que recebeu e espalhou um monte de gente, olha só. Olha que isso alegra o coração de Deus, né? O reino de Deus, o reino dos céus é melhor dar do que receber. Do que receber. Chegando Davi em Ziclag, ele enviou despojos ao Senhor de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós outros um presente para o despojo dos inimigos do Senhor. Ao de Betel também enviou para o de Betel, e os de Ramote ele enviou presente, os de Negueb, ao de Jati, ao de Aroé, foi só distribuindo os despojos que ele conquistou. Ao de Sifimote, ao de Estemor, ao de Racal, aos que estavam na cidade dos Jamelitas e na cidade dos Queneus, aos de Ormã, ao de Borazã, ao de Atasse, ao de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Ou seja, ele está cercado de pessoas que não queriam dividir com o pessoal que ficou, com os que ficaram no rio, e os seus homens estão com eles agora distribuindo para todo o povo. Graças a Deus. Gratidão. Irmão, tu sabe que essa pessoa está cheia da graça de Deus pela generosidade. Deus é generoso, irmãos. A gente clama a Deus hoje na nossa nação. A gente busca no Senhor, Deus abre a porta. Às vezes a gente pede, irmão, e está assim, pô, não aconteceu ainda, não, mas Deus já está preparando tudo para acontecer. Eu estou pedindo, Senhor, não nada acontecer. Por quê? Porque Deus tem que fazer um movimento para poder a coisa acontecer. Deus está preparando aqui, movimentando ali, abrindo a porta aqui, agitando ali para a coisa acontecer, porque Deus ouve a oração do seu povo, irmão. Confia no Senhor, não tenha dúvida disso. E enquanto você espera pela vitória, pela ação que Deus está fazendo, naquela oração que você já fez lá atrás, enquanto você espera, vai sendo com generosidade, vai sendo com graça, vai entregando, né? Eu acho muito interessante que essa fala de Paulo, que fala no livro, a carta de Paulo fala, como disse o Senhor, é melhor dar do que receber. Jesus não falou isso no texto dos Evangelhos. Ele não falou isso nos Evangelhos. E Paulo fala isso em Atos. Interessante, né? Porque é uma fala, a única fala de Jesus falada por outra pessoa e que não está nos Evangelhos. Ele fala, é melhor dar do que receber. Irmão, não se esqueça disso. Pastor, eu já falei do desafio, não é desafio, né? Por fé, uma ação que eu fiz com o Senhor, Deus me direcionou, que eu não tinha recebido ainda, mas eu já estava dando por fé. Eu já estava entregando por fé. Eu não tinha recebido ainda, mas eu já estava entregando por fé. E Deus, pela sua graça, me abençoou na medida certinha que eu já estava ali pela fé entregando. Então, a sua vida de entrega, pela visitação de Deus, não é obrigado a nada, é graça de Deus na tua vida. Se você está vestido, é graça de Deus na tua vida. Se tu está enxergando, é graça. Se tem saúde, é graça. Se tu veio aqui hoje, é graça de Deus. Se tu está sendo abençoado hoje, é graça de Deus. Então sai daqui com o coração alegre, cheio da graça de Deus, irmão, com alegria para abençoar em nome de Jesus. Não obstante a luta, o caminho errado, as escolhas erradas, assim Jesus ter sido a pessoa que te orientou e que te fez você dar com burro na água porque agiu errado. Não se prenda isso, não. Clama o nome do Senhor, glorifica o Senhor, fala, Senhor, eu já estou pedindo a Ti, Senhor, eu quero um caminho novo na Tua presença, essa situação, eu preciso de uma solução, Senhor, e o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em visitar, o Senhor abre porta que ninguém fecha a porta que ninguém, Ele prepara um caminho maravilhoso, irmão. O Senhor não vai de encontro a você, Ele vai ao teu encontro, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele vai ao teu encontro, sussurrando no teu ouvido, te orientando espiritualmente. Então, muitas coisas, irmão, a gente vai ter que perceber espiritualmente. Eu não vou escolher o grande, eu vou escolher o pequeno, porque o Senhor está me direcionando nisso. Eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer dessa, eu vou consultar o Senhor, porque o Senhor vai me dar resposta. Ainda que eu não faça o que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer errado, mas sei que Ele me orientou o caminho que eu tenho que ir, e eu vou pisando em ovos, porque eu sei que uma hora aquela corda vai arrebentar. Mas não faz sem direção do Senhor. Não faça sem direção do Senhor. Porque Ele não vai ter misericórdia, vai ter misericórdia, vai clamar, Ele vai te ajudar. Mas tu vai errar se fizer errar. Né? Então Davi dá uma experiência muito boa para nós, né? Em vez de bater na graça de Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está me abençoando, não mereço. Quando tu tem consciência, quando você está falando isso, que não merece, Deus sabe que tu tem coisas que não merece, não mereço, eu tenho consciência disso. O Senhor te abençoa porque sabe que tu vai abençoar.